para hoje poder partilhar com vocês, não o que eu sei, mas aquilo que eu aprendi, né? Aquilo que eu aprendi na igreja, né? Aquilo que eu aprendi de Nosso Senhor nesse período, né? Nesses anos que eu já tenho de participação, né? De realmente de agir como filho da igreja, né? Que é estar ali sempre, claro, né? Há algumas ocasiões de realmente de real impossibilidade que a gente não vai estar ali todos os domingos na Santa Missa, mas de tentar estar, né? Pelo menos todos os domingos na missa, rezar diariamente, confessar com frequência, né? E, como eu até já disse, mas volto a repetir, né? Rezar, orar sempre, né? Esse trecho até eu não separei, mas eu lembro, não lembro a passagem, mas eu lembro que São Paulo, se não estou enganado, na carta aos Tessalonicenses, ele vai nos dizer que nós devemos orar sem cessar, né? Então, hoje nós vamos falar sobre esse assunto belíssimo que é a oração, né? A oração que é o modo, né, mais simples, mais fácil, digamos assim, de nós falarmos com Deus, né? De nós nos dirigirmos a Ele, e claro, né? No nosso silêncio, na nossa vida cotidiana também, rezando, orando, o Senhor fala conosco, né? Nas pequenas coisas e também nas grandes coisas. Então, a primeira passagem bíblica que eu separei para hoje é o Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículos de 1 a 4. Né? Quem tiver com sua Bíblia, quiser acompanhar, Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículos de 1 a 4. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Um dia, num certo lugar, estava Jesus a rezar. Terminando a oração, disse-lhe um de seus discípulos: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Disse-lhes Jesus então: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o vosso nome. Venha o vosso reino, dai-nos hoje o pão necessário ao nosso sustento. Perdoai-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos àqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação. Palavra da salvação. Glória a vós, Glória a Senhor. vós, Senhor. A oração do Pai Nosso. Jesus que nos ensina a rezar. Vocês viram que nesse trecho da Sagrada Escritura aparecem as duas palavras, não é? Orar e rezar. Jesus estava em oração. Se Jesus estava em oração, Jesus estava rezando. Né? E por que eu insisto, né, nesse sentido dessas duas palavras? Porque, infelizmente, os nossos irmãos protestantes, eles fazem confusão e acabam muitas vezes confundindo a nossa cabeça com isso. Não, a gente não pode rezar, a gente só pode orar. É a mesma coisa, né? Eu já falei, repito mais uma vez, orar e rezar é a mesma coisa. São palavras sinônimas, né? Vocês lembram aí das aulas de português de vocês? São palavras sinônimas, ou seja, duas palavras diferentes, mas o significado é o mesmo. E essas duas palavras, como muitas e muitas outras palavras da nossa língua portuguesa, têm origem no latim. Orare e recitare. Orare, em latim, né, quer dizer pronunciar uma fórmula ritual, uma súplica, um discurso, pedir. E recitare, né, ler em voz alta, pronunciar, ler, discursar. Ou seja, tá vendo? Tem palavras aí bem parecidas, ou seja, e eu agora não lembro a raiz latina dessas outras duas palavras, né? Tem uma outra lá que é a raiz das duas, que mostra ainda mais, né, que elas são sinônimas, são palavras com o mesmo significado. E aí eu pergunto para vocês,
né? Se vocês quiserem, podem responder. Se não quiserem, não precisa responder também, que são perguntas bem simples. Qual a diferença entre andar e caminhar? Qual a diferença entre falar e dizer? Existe diferença entre essas palavras que eu falei aqui? Se eu falo ou se eu digo, é a mesma coisa, não é? Sim, Se eu ando ou se eu caminho, também é a mesma coisa, não é? sim, A mesma coisa, então, é também, como eu já disse, só para deixar bem fixo isso na mente de vocês, né? Se eu oro ou se eu rezo, é a mesma coisa também. Não se deixem levar por esta falácia protestante, né? Que mais ainda, eles não simplesmente... e por que eles dizem isso? Né? Eles acham que rezar é ficar repetindo sempre as mesmas palavras. Né? É só repetir, é só repetir. Rezar é só repetir. E orar é algo diferente. Não sei nem o que é que eles acham. Mas, para eles rezar, né? Orar é o certo. Rezar, não. Rezar eu fico só repetindo, 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 repetindo. E eles ainda dizem que Jesus mesmo condenou essas repetições. Né? Se valendo lá do Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 7, em que Jesus realmente vai dizer o seguinte: nas vossas orações, não multipliqueis as palavras como fazem os pagãos, que julgam que serão ouvidos à força de palavras. Está vendo aqui, então, o que é que Jesus está condenando na realidade? É que nós não podemos ser como os pagãos, que acreditam que quanto mais eles falam, quanto mais eles se dirigem à divindade, e quanto mais eles fizerem isso com mais intensidade, aí sim eles vão ser ouvidos. Não, não é assim. Não é dessa forma que Deus age nas nossas vidas. Deus é onipotente e a sua vontade prevalece sobre todas as coisas. Nós não podemos mudar a vontade de Deus. Se Deus quer que seja desse jeito, vai ser desse jeito. Você pode pedir a sua vida todinha, vai continuar daquele jeito. E os pagãos não, eles acreditam que quanto mais eles pedirem para mudar aquela situação, aí sim eles vão conseguir mudar. E não é isso que nós fazemos. Essa não é a nossa fé. É isso que Jesus está condenando no Evangelho. Felizmente, os nossos irmãos protestantes, muitas das vezes, eles não sabem ler. Né? E não somente a Bíblia, mas não sabem ler mesmo. Né? Eles não entendem o que leem. Aí vai, pega um livro tão denso, tão importante, tão forte, que é a Sagrada Escritura, né, a Bíblia, e acham que estão lendo e estão sabendo de tudo. E aí confundem as nossas cabeças. Né? Nas escolas, né, às vezes até em casa, às vezes até na família mesmo, a gente tem algum parente que é protestante e fica enchendo a nossa cabeça com essas bobagens, né? E a gente, às vezes, por não saber, acaba caindo nisso aí. Mas então, se Jesus realmente estivesse falando isso, né, que eles interpretam dessa forma, né, que não pode repetir as mesmas palavras, né? Então, tadinho, até Jesus mesmo caiu na fala dele, né? Ele mesmo fez o que ele não queria que fosse feito, porque lá no Evangelho de Marcos, capítulo 14, no versículo 39, só para contextualizar para vocês, nesse trecho aqui, Jesus está lá na Quinta-feira Santa, né, já na madrugada para sexta-feira, rezando no Getsemane. E aí o versículo 39 do Evangelho de São Marcos vai dizer assim: Jesus afastou-se outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. Jesus, diante da angústia que ele estava, né, Jesus vai lá, né, tinha parado a oração para ir falar com Pedro, Tiago e João, que estavam ali próximos, né, e dormindo, né, tava lá os três dorminhocos, e aí Jesus vai lá, se dirige a eles, quando termina de falar com eles, volta a rezar e reza, né, ora, dizendo as mesmas palavras que ele tinha dito antes de parar e ir lá falar com os discípulos e voltar a rezar novamente. Então, se nós assumimos esta falácia protestante
de que Jesus condena essas repetições das palavras, das orações, nós estamos dizendo que o próprio Cristo pecou, o próprio Cristo errou na sua oração. Ele rezava errado também. Ele orava errado também, porque ele repetia as mesmas palavras. E nós voltamos então também para o evangelho que a gente viu lá no comecinho, né, da minha fala, Lucas, quando Jesus ensina o Pai Nosso. Quando orardes, né, rezai assim. Pai Nosso, né, do jeitinho que a gente conhece. Quando Jesus diz aquilo ali, quando orardes, ele quer dizer toda vez. Ou seja, toda vez que você rezar, se você quiser rezar como Jesus ensinou, né? Claro que a gente vai perceber um pouquinho mais à frente que a oração não é só isso, né? Jesus deu apenas uma fórmula para que os discípulos tivessem ali, dali um princípio, né? De onde partir, um ponto de partida para a sua oração pessoal. Né? É tanto que, nesse livrinho aqui, não sei se vocês vão conseguir ver aí, acho que dá para ver, não dá o nome? Quem pode me dizer o nome aí, não dá para ver não? Que tá ao contrário também, né? Dá. Caminho de perfeição, né? Exatamente. Nesse livrinho Caminho de Perfeição, Santa Teresa d'Ávila nos ensina a rezar. A partir de onde? Do Pai Nosso. Santa Teresa nos mostra que para nós aprendermos a rezar verdadeiramente, a gente tem que centrar no Pai Nosso. Então Jesus ele nos deu um ponto de partida. Ele não quis dizer ali que toda vez, não, você só pode rezar o Pai Nosso. Não, não é isso. Né? Não é só o Pai Nosso que a gente pode rezar. A gente reza com várias outras orações, como vocês mesmos estavam rezando o texto quando eu entrei, né? E aí uma das orações que mais os nossos irmãos enchem o nosso saco, né? Dizendo que aquilo ali é só repetindo, é só repetindo, é só repetindo, né? Nada a ver. Quanto mais a gente reza, mais o Senhor se agrada de nós. E como também, né, para encerrar esse assunto, essa questão, né, que envolve os nossos irmãos protestantes, como eles dizem, né, que tudo tem que estar na Bíblia, por isso que eu citei vários trechos para vocês, né, da Sagrada Escritura, nessa minha pequena fala aqui, inicial. Vou citar mais um para vocês, que vocês podem conferir depois na Bíblia de vocês, o Salmo 135. Né? Quando o protestante dizer para você que não pode repetir as mesmas palavras na oração, mostra para ele esse salmo, pede para ele olhar esse salmo. Né? Salmo 135. Eu não vou ler todo, porque ele é um pouquinho grande, são 26 versículos, mas eu vou ler só uns 3 ou 4 versículos, que vocês vão ter já uma ideia como é esse salmo. Louvai o Senhor, porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Louvai o Deus dos deuses, porque eterna é a sua misericórdia. Louvai o Senhor dos senhores, porque eterna é a sua misericórdia. Só Ele operou maravilhosos prodígios, porque eterna é a sua misericórdia. Ele criou os céus com sabedoria, porque eterna é a sua misericórdia. Preciso nem explicar, né? Eu queria que vocês entendessem, acho que eu não preciso nem explicar mais. A própria Bíblia, né, se nós assim quisermos utilizar só para compreender, né, é repetitiva. Não é? Esse salmo, como eu disse para vocês, que só ia ler um trechinho, eu li aqui 4 versículos. Os 26 versículos são desse mesmo jeito que vocês acabaram de ouvir. Louvai ao Senhor por isso, e porque eterna é a sua misericórdia. Louvai o Senhor, porque eterna é a sua misericórdia. A própria Bíblia nos traz uma oração, né, uma oração de louvor, né, louvai o Senhor, porque eterna é a sua misericórdia. E o tempo todo se repete isso. Vocês acham que essa oração desagrada a Deus? Sim ou não? Não. De forma nenhuma, né? Nunca. Ele mesmo inspirou essa oração, né? Nós sabemos que a Bíblia é inspirada por Deus. Ele mesmo inspirou essa oração. Então Jesus, né, logo alguns séculos depois, alguns anos depois, ia chegar lá e dizer, não, agora não pode mais repetir nada, esse salmo aí mesmo pode jogar fora.
Nunca. O próprio Cristo nos disse também no Evangelho: eu não vim para tirar uma só vírgula da lei. Ele não veio mudar, ele veio cumprir, dar cumprimento. Então, que nós possamos então quebrar, né, essas bobagens protestantes que muitas vezes estão, né, no nosso meio, estão na nossa cabeça e nos impedem de verdadeiramente nos aproximarmos de Deus, achando que se eu rezar o terço, por exemplo, eu estou errado. Se eu rezar o Pai Nosso todo dia, também vai estar errado. Tenho que rezar uma vez na semana. Não é todo dia mesmo, toda hora, se for preciso. Né? Toda hora, se for preciso. Pode rezar, não tem problema. Né? Até porque a gente aprende logo cedo, né, quando pequeno. Mas, enfim, eu quero agora que vocês me digam com as palavras de vocês o que é que vocês acham. Né? O que não tem resposta. Não se preocupem com a resposta de vocês, certo? Não vou dizer nem que está certo, que está errado, porque é uma percepção de vocês. Mas então, para vocês, o que é rezar? Né? O que é que vocês acham que é isso? Agradecer. O que mais? Deixa os outros pessoal falar aí também. Pois é, eu já ia dizer isso, não tem só Anderson aqui não. Cadê os outros? As outras também. Ih, tá complicado o negócio. Não sei se. Não sei, eu já vi que tem algumas pessoas da. Ó, o Thiago falou aqui no chat: entrar em uma conversa com Deus. Ó, ele tá ajudando vocês, hein? Eu vi que parece que tem gente da zona rural aqui, né? Thiago já tinha me avisado que tem alguns da zona rural. Não sei se aí na zona rural é da mesma forma, mas aqui na sede, menino, naquela sacristia tem um converseiro triste. Agora uma pergunta tão simplesinha dessa, ele não responde nada. Olha, apareceu mais uma resposta ali no chat. Deixa eu abrir o chat que eu só tô vendo quando aparece aqui. Pronto, só tem a do Thiago e de Cris. Olha, Beatriz também, falar com Deus. Exatamente. Tudo que vocês falaram não está errado. Como eu disse, não tem resposta errada. Né? É o que vocês entendem, né? A vivência de vocês, o que é a oração, o que é rezar. Rezar é conversar com Deus, é orar para Deus, é falar com Deus. Pronto. Ótimo. E como eu disse, tudo isso é isso mesmo. Quando nós rezamos, nós falamos com Deus. Nós podemos, então, um conceito assim que às vezes a gente até não está acostumado, mas a gente pode realmente, na nossa oração, a gente pode contar tudo para Deus. Ah, mas ele já sabe de tudo, claro, ele sabe de tudo, ele vê tudo que acontece nas nossas vidas, mas suponhamos que nós tivemos um dia muito ruim, aconteceu uma coisa ruim, a gente não gostou daquela coisa, a gente vai chegar lá na hora de rezar, olha assim, hoje aconteceu isso, assim, 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 eu senti isso, senti aquilo, sem problema. Deus sabe de tudo que aconteceu, ele já tinha visto. Não tem problema, mas ele quer ali te ouvir, porque essa conversa, esse contato nosso na oração nos faz ficar mais perto dele. E é isso que ele deseja de nós. Então a oração realmente é essa conversa com Deus. Em que nós também agradecemos, como o Anderson disse, em que nós também pedimos. Né? E podem pedir sem medo. Né? Claro, sabendo que a vontade de Deus é soberana, como eu disse. Pode ser que a gente peça e ele não faça. A vontade dele é que tem que prevalecer. Então, é o único cuidado que a gente tem que ter quando rezar. Né? Aliás, tem um outro que eu vou falar mais à frente. Né? Mas tem o primeiro cuidado, digamos assim. Né? O primeiro cuidado que a gente tem que ter com a oração é esse. É saber que pode ser que Deus não escute. Aliás, melhor, pode ser que Deus não faça o que nós pedimos. Escutar, ele vai escutar sempre. Né? Mudando a frase melhor, né? Ele vai escutar sempre. Sempre ele ouve o que a gente fala com ele. Sempre ele escuta as nossas orações. Mas esse cuidado nós temos que ter. De saber que
pode ser que ele não atenda. Pode ser que aquilo que nós estamos pedindo, o Senhor olhe assim e diga, olha, infelizmente eu não vou fazer isso para você. Eu já tinha programado, já tinha feito com que seja dessa outra forma aqui. Claro, ele não vai dizer isso pra gente, né? Mas lá no céu ele olha assim para o nosso pedido e não vai ser assim. Né? Não pode ser assim porque eu já determinei dessa outra forma, né? E Deus pensa, claro, com ele mesmo. Né? Pode ser que ele fale pra gente? Pode. A gente pode até perceber, né? Tem a vida dos santos, né? É um exemplo grandiosíssimo disso para nós. A própria Santa Teresa d'Ávila, que eu já mostrei o livro, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês um trechinho desse livro dela. Santa Teresa d'Ávila teve várias e várias experiências com Nosso Senhor. Santa Faustina também via Nosso Senhor, conversava com ele, Jesus lhe falava, né? Tanto que Jesus falou com Santa Faustina, deu um diário deste tamanho aqui, né? O diário da Santa, né? Que ela traz centenas e centenas de trechos de diálogos que ela teve com Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, realmente, pode ser que Deus fale? Pode, a gente pode realmente ouvir, claro. Acontece muito raramente, né? Só para quem tem uma vida de oração muito elevada, como essas duas mulheres que eu acabei de citar aqui, Santa Faustina e Santa Teresa d'Ávila, né? Elas eram santas, né? Já só precisa dizer isso, elas eram santas. São santas, estão no céu lá junto de Deus, intercedem por nós, né? Rezam junto com a gente quando a gente pede que elas façam assim. Então, a nossa oração deve ser essa, né? Sabendo que eu vou pedir, né? Tá vendo aqui agora, a Adriana tinha colocado outra resposta aqui, né? A oração para o Adriano é um ato de fé e de esperança, pedindo a intercessão e a graça dele para a nossa vida. Exatamente. Um resuminho do que eu acabei de falar, né? O Adriano resumiu basicamente o que eu acabei de falar. E nós temos que ter essa consciência de que pode ser que o Senhor faça como nós queremos, pode ser que ele não faça. E cabe a nós aceitar. Afinal, no Pai Nosso, que a gente já falou, e sempre vai voltar para ele, né? No Pai Nosso tem uma partezinha lá que a gente diz como mesmo? Seja feita a tua vontade. Não é? Então, a gente tem que prestar atenção no que a gente reza. Olha só, vocês já tinham parado para pensar nisso? Ó, seja feita a tua vontade. A gente está ali dizendo toda vez que a gente reza o Pai Nosso para o Senhor, seja feita a tua vontade. Mas aí na hora que eu pedi isso, o Senhor não deu, não, tá? Eu não gostei não gosto mais de Jesus porque ele não atendeu minha prece. Eu pedi isso, ele não me deu. Eu pedi aquilo, ele também não deu. Então eu não gosto mais de Jesus. E você reza o Pai Nosso e ali se diz, seja feita a tua vontade. Foi feita a vontade dele. Foi feito o que você pediu. A vontade dele. De Deus. Então, estejamos bem atentos a isso, né? Que o que prevalece nas nossas vidas, o que tem que prevalecer, é a vontade de Deus. E nós, enquanto seus filhos que somos, devemos estar atentos para fazer com que a vontade de Deus se cumpra nas nossas vidas, aceitar aquilo que Ele nos propõe. A oração, então, ela tem que ser, a nossa oração tem que ser a oração de Cristo, claro, né? Nós devemos rezar, como diz lá na missa, né? Por Cristo, com Cristo e em Cristo. Lá no finalzinho da oração eucarística, o padre tem uma pequena oração no final da oração eucarística que é com essas mesmas palavras, não é? Começa com essas mesmas palavras, por Cristo, com Cristo e em Cristo. Assim deve ser a nossa oração. E a nossa oração, sendo a oração de Cristo, é a oração da igreja. Aí eu tenho mais um livrinho para mostrar para vocês, que é essa criança aqui, né, o Catecismo da Igreja Católica. Quem tem o catecismo em casa? Responda aí, por favor. Pode ser no chat, no chat mesmo. E aí, quem já tem esse livrinho bonitão aqui, amarelinho, ó?
Quem gosta de amarelo, então, ó, é mais bonito ainda. Rapaz, toma vergonha em tua cara, Adriano. Hein? E quem. Ele não tem, quem tem? Eu não tenho, não. Quem mais não Eu tem, tenho né? do Porque jovem. tá mais fácil aí quem não tem. A Tamires disse que tem o YouCat. Deixa eu ver onde é que tá o meu por aqui. Eu não sei nem onde anda. Logo eu já li, não sei. Ah, achei. Achei, mas tá difícil de sair aqui. Saiu. Tamires tem esse, né? O YouCat, que é o Catecismo Jovem. Né? Mas o grandão aqui, porque o YouCat, claro, ele é muito bom. Vocês têm que ler mesmo. Mas pode até ler ele como uma pequena introdução desse, mas não pode deixar de ler esse aqui. Porque o que tem aqui no YouCat é apenas um resumo do que está aqui. Então, realmente, leiam esse, mas tem que ler esse aqui. Nos dois, a gente vai ter um trecho lá que fala da oração. Né? Nesse grandão aqui, anotem já para quando vocês comprarem o de vocês, que eu sei que vocês vão tomar vergonha na cara depois de hoje, vão comprar o catecismo. Né? Adriano depois deu uma surra, porque merece. Né? Já devia ter. Há muito tempo. E a partir do parágrafo 2558, né, que é a quarta parte do Catecismo da Igreja Católica, a partir desse parágrafo 2558, o Catecismo vai tratar da oração. Vou até mostrar a paginazinha aqui, ó, que divide. Tá vendo? A oração cristã. Pronto. Claro, vocês têm que ler o negócio todo aqui, viu? Não é só essa parte, não. Mas tem essa parte aqui, na parte da oração. 2558 em diante. O que é a oração? Tem essa pergunta aqui no Catecismo. Primeiro, a igreja no Catecismo responde com uma frase de Santa Teresinha do Menino Jesus. Santa Teresinha diz o seguinte: para mim, a oração é um impulso do coração. É um simples olhar lançado ao céu, um grito de reconhecimento e amor no meio da provação ou no meio da alegria. Uma simples frase dessa, Santa Teresinha traz duas coisas grandiosas que nós devemos rezar, seja na provação, né, no meio da tristeza, das angústias, ou na alegria. Quando está tudo bom, a gente tem que rezar também. Para agradecer. Não é? Principalmente para agradecer e para pedir, para adorar ao Senhor com a nossa oração e agradecê-lo por aquilo que, se está acontecendo coisas boas na nossa vida, a gente tem que ser também gratos a Deus. E aí o catecismo vai continuar também, já com uma outra frase de outro santo, a frase de São João Damasceno. A oração é a elevação da alma a Deus ou o pedido a Deus dos bens convenientes. O que é que isso quer dizer? Que a gente tem que rezar a Deus e pedir as coisas a Ele, sim. Mas pedir aquilo que realmente a gente sabe que nos é conveniente. A gente, por exemplo, não vai passar a vida toda rezando, pedindo a Deus que Senhor, eu quero aquele celular agora. Senhor, eu quero sei lá, né, dependendo já os adultos, né, eu quero aquele carro, só quero se for aquele, não quero esse, quero aquele. São coisas que a gente pode rezar? Pode, mas não pode ficar só naquilo. Por isso que São João Damasceno vai dizer isso, a gente tem que pedir a Deus os bens convenientes. Né? O que nos convém. Mais ainda, eu até acrescento, né? Nós devemos pedir a Deus as graças que nos são necessárias para a nossa salvação. Senhor, ajuda-me a me salvar. Eu só vou me salvar se o Senhor me ajudar, senão eu tô lascado mesmo, pronto, acabou e vou pro inferno. Foi até bom falar do inferno, que eu lembrei de uma frase de Santo Afonso Maria de Ligório: quem reza se salva, quem não reza certamente se condena.
E aí o catecismo continua também. De onde falamos nós ao rezar? E o catecismo mesmo responde: das alturas do nosso orgulho e vontade própria. Ou, aliás, é outra pergunta, melhor, né? Outra pergunta. Das alturas do nosso orgulho e vontade própria ou das profundezas de um coração humilde e contrito? Na verdade, é uma pergunta para nos fazer refletir. Quando a gente reza, a gente se põe acima de Deus, né? Ou seja, orgulhosos, que nós somos, claro, muitas das vezes. Nós nos colocamos adiante, acima dele, com o nosso orgulho, eu quero que você faça e faça logo. Ou nós rezamos, nós nos colocamos diante de Deus com um coração humilde e das profundezas, né? Como diz lá o Salmo do rei Davi, né? Das profundezas eu clamo a ti, Senhor. Reconhecendo a nossa miséria, a nossa vileza diante de Deus e dizer, não, Senhor, eu sou pequeno mesmo, o Senhor faça o que o Senhor quiser. Mas se o Senhor quiser que seja dessa forma aqui, para mim, tá ótimo. Mas se o Senhor não quiser também, é como Jesus no Getsemane, né? Seja feita a tua vontade. Se é possível, afasta de mim esse cálice, né? A frase toda de Jesus. Se é possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Essa deve ser a nossa oração sempre. Né? A partir dessas duas perguntas, nós devemos nos colocar isso. Eu rezo já assim, com esse coração contrito, com essa humildade, diante de Deus, reconhecendo que Ele é infinitamente superior a mim, ou às vezes, quando eu vou rezar, eu quero ser maior do que Deus. Não, Senhor, o Senhor tem que fazer isso assim, 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 porque eu quero. Será que a gente não tem rezado dessa forma? Tomara que não. E se rezaram, né? Peçam perdão a ele, depois vão se confessar, porque o negócio aí não foi bonito, não. Mas então, o catecismo continua, né? Citando o evangelho. Quem se humilha será exaltado. A humildade é o fundamento da oração. São Paulo, na carta aos Romanos, vai dizer que nem sabemos o que é conveniente pedir. A humildade é, então, a disposição para receber gratuitamente o dom da oração, pois o homem é um mendigo de Deus, como dizia Santo Agostinho. Tudo isso eu estou tirando do catecismo, viu? Por isso que eu sei de quem são as frases, que está tudo aqui, o catecismo diz, ó, essa frase de Santo Agostinho, aquela de sei que, né? Não é tudo na minha cabeça, não. Minha cabeça não é tão boa assim, não. E o catecismo continua. Vou ler só esse último parágrafo do catecismo, né, que é o 2560. Se conhecesses o dom de Deus, a maravilha da oração se revela justamente aí, à beira dos poços aonde vamos procurar a nossa água. É aí que Cristo vem ao encontro de todo ser humano. É o primeiro a nos procurar, e é ele que pede de beber. Jesus tem sede. Seu pedido vem das profundezas do Deus que nos deseja. A oração, quer nós saibamos ou não, é o encontro entre a sede de Deus e a nossa. Deus tem sede de que nós tenhamos sede dele. Olha só para essa frase. Para esse pensamento, na verdade. Todo esse pensamento aqui é de Santo Agostinho. Olha só o que Santo Agostinho está falando, daquele trecho do Evangelho lá, né? Que não, o catecismo aqui não citou, né? Não está citado aqui, mas é quando Jesus se encontra com aquela mulher samaritana à beira do poço e pede que ela lhe dê de beber. Né? E Santo Agostinho faz toda essa maravilhosa reflexão aqui. É Jesus quem pede primeiro a nós de beber, como pediu a samaritana. É isso que Santo Agostinho estava querendo dizer aqui. A oração, vou repetir mais uma vez esse trecho que é muito profundo. A oração, quer nós saibamos ou não, é o encontro entre a sede de Deus e a nossa sede. E se não bastar só essa frase, que já é profundíssima, Santo Agostinho dá o tapa, digamos assim, né, para acabar logo de vez. Ó, entenda logo. Deus tem sede de que nós tenhamos sede dele. Deus tem sede de que nós tenhamos sede dele.
A gente pode resumir, né, esse nosso encontro aqui de hoje só nisso aqui. Quando é que nós rezamos? Quando nós reconhecemos que nós temos sede de Deus e que nós necessitamos dele. E que essa nossa sede brota do coração dele. Porque ele mesmo tem sede que nós tenhamos sede dele. Fica até um negócio assim meio que repetitivo, mas não é só repetição. É porque é tão profundo que eu não tenho nem outras palavras para tentar explicar mais um pouquinho do que Santo Agostinho disse aqui para nós. Basta que nós coloquemos isso na nossa mente. Deus tem sede de nós. Deus nos quer junto dele. Deus quer que nós estejamos sempre com ele. O tempo todo. Sempre. Sempre. E sempre. E outra coisa, acho que eu até esqueci de avisar no começo para vocês, né? Tudo isso que eu tô falando aqui para vocês, eu não... até devia ter alertado antes, né? Eu não vou ensinar vocês a rezar, porque às vezes nem eu sei como rezar. Eu acho que eu devia ter falado logo desde o começo, acabei me passando desse detalhe. Eu não fui convidado aqui hoje para ensinar vocês a rezar. Até porque eu também muitas vezes não sei. Até hoje, se eu disser para vocês, eu sei rezar, não sei não, tô aprendendo ainda. Mas, o que é que eu tenho feito então aqui até agora, né, nesse bom tempo que a gente já está aqui, quase 40 minutos, né, por aí? Mostrar para vocês como a gente pode começar a aprender. Né? Como eu disse lá no início, rezar não é só repetir as palavras, não é só pegar o texto, começar ali, crer em Deus Pai, Pai Nosso, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, glória ao Pai, Pai Nosso, Ave Maria, Ave Maria. Não é só isso. É um modo de rezar, sim. Que agrada muito a Deus e a Virgem Maria, claro. Mas não é só isso. Existem outros modos de rezar, e aí é onde entra, né? Aqui, ó, onde a gente vai aprender a rezar, não só nesse livro que eu já tenho mostrado, né, no Caminho de Perfeição de Santa Teresa, mas Santa Teresa nos ajuda muito nisso aqui. Ela nos mostra a questão da oração vocal e a oração mental, né? Aquela oração, a oração que a gente faz vocal e a oração mental, a oração de meditação, né? Que nós entramos ali em algo mais íntimo ainda com Deus e que nós podemos então contemplar melhor os seus mistérios. Como eu disse, eu não tenho como ensinar para vocês porque é muita coisa. Só nesses pequenos trechos que a gente viu aqui do Catecismo da Igreja Católica já dá para a gente passar um dia todinho só falando daquilo. Essa frase de Santo Agostinho que eu acho que tomara que fique ressoando na cabeça de vocês como está ressoando aqui na minha ainda. Deus tem sede que nós tenhamos sede dele. Só essa frase já dá para a gente passar uma tarde inteira, um dia inteiro falando dela. De qual é essa sede de Deus, de como tem que ser a minha resposta, como é que eu vou matar essa sede. Dá um dia inteiro de reflexão, talvez até mais. Então, realmente não tem como eu aqui, em 40 minutos, uma hora, que vai ser no máximo aí o que nós vamos tratar aqui, ensinar para vocês como rezar, como orar. Mas eu posso dar para vocês pelo menos isso que eu já tenho dado e vou continuar aqui até o final. Os passos, né? Algumas dicas de como a gente ir melhorando e aprendendo melhor. Vocês viram que eu até não disse, não, ó, vão lá, leiam a Bíblia que vocês vão aprender a rezar. Não é assim. Não é assim. Isso aí é coisa de protestante, que pega a Bíblia e começa e, pronto, já sei tudo. Não é assim. Porque eu não tenho como, eu estou no computador aqui, eu não tenho como pegar o computador para mostrar para vocês, mas esse lugar que eu estou aqui é o lugar que eu assisto minhas aulas também, é onde estão os meus livros aqui espalhados nas minhas prateleiras aqui. Mas logo acima aqui, tem uma prateleira aqui em cima do computador, só livro da Biblioteca Católica e da Igreja. Né? Só livro da Igreja, relacionado à espiritualidade. Não li todos ainda,
Estou lutando para ler. Mas todos esses livros que eu tenho aqui, todos os que vocês podem ir lá e adquirir também, né, aos poucos. Eu não comprei tudo de uma vez, né? Tem que lembrar disso, que às vezes se eu mostrar, vocês dizem, não, mas você tem muito livro, não tem como comprar isso. Não, é um de cada vez. Né? Compra lá, sei lá, o Caminho de Perfeição, compra o Catecismo da Igreja, compra a Filoteia de São Francisco de Sales, por exemplo, o Castelo Interior de Santa Teresa também, e aos poucos vocês vão montando, né, a biblioteca de vocês e vão aprendendo a rezar com os santos. Né? Os santos aprenderam a rezar, os santos aprenderam a orar e, graças a Deus, eles foram tão generosos que eles escreveram para nos ensinar. Né? E já estou chegando ao final, como eu disse, né? Já está perto de acabar. Como eu tinha dito lá um pouquinho antes, né? Só tem 2 cuidados que a gente tem que ter com a oração. Né? O primeiro que eu disse lá, que é de saber que o que prevalece é a vontade de Deus e não a minha. Certo? E o outro cuidado, né, o outro perigo, digamos assim, até a notinha que eu coloquei aqui no livro foi assim, né, o perigo da oração. O perigo da oração, de acordo com Santa Teresa d'Ávila, é o seguinte. Como eu disse, né, o Caminho de Perfeição ele é um livro que fala de como rezar, de como orar. Santa Teresa tenta nos ensinar a rezar e ajuda bastante. Santa Teresa diz o seguinte: se alguém vos disser que é um exercício perigoso, ou seja, que a oração é um exercício perigoso, ela estava falando aqui da oração, como eu disse, se alguém vos disser que é exercício perigoso, considerai a esse tal como sendo o próprio perigo e fugir dele. Não esqueçais esta minha recomendação que talvez vos seja útil. Perigo será não ter humildade e as demais virtudes. Mas que seja perigoso o caminho da oração, Deus não permita. É o demônio que inventa e espalha esses temores, penso eu. Como tão manhoso, conseguiu fazer cair algumas pessoas que davam mostras de ter vida interior. Infelizmente, eu já ouvi até de padre isso. Não do padre Diego, viu? Porque depois vocês não estarem achando aí que foi o padre Diego. Eu já ouvi de um padre isso. Não reze demais não, senão você vai ficar doido. Pode rezar não, que se rezar muito faz mal. O que é que Santa Teresa está dizendo aqui? Que venha de quem vier. Isso é uma tentação do demônio. É o demônio que inventa e espalha esses temores. E realmente, como a própria santa adverte aqui, né? E como o demônio é tão manhoso, ele conseguiu que muitas pessoas que, pelo menos aparentavam ter uma vida interior, ele fez com que elas caíssem e perdessem essa vida interior. Essa vida de oração. Então, tenham sempre isso com vocês também. Se alguém, seja quem for, né? Santa Teresa está deixando bem claro, quem for, se alguém disser que, não, rezar é perigoso, você pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, não sei o que, cai fora. Não escuta isso não. Não vou dizer para tapar o ouvido, porque aí também é falta de educação, mas deixa entrar num, sair no outro. Isso aí não vai servir para nada na vida de vocês. A gente tem que rezar sim. Como São Paulo disse lá, mais uma vez eu lembro, eu não tenho anotado a passagem, mas mais uma vez eu lembro de São Paulo, orai sem cessar. Orai sem cessar. São Paulo é bem claro, né, nessa sua escrita, lá na carta, acho que é aos Tessalonicenses, se não estiver enganado. Por fim, né, de uma forma muito simples e inevitável, a nossa vida de oração, ela tem que nos levar a ser como São Tomás de Aquino. Já ouviram falar desse santo? Santo Tomás de Aquino? Sim ou não? Alguém ali disse que sim no chat. Mas então, por que eu chego nesse final aqui para falar de Santo Tomás de Aquino? Mais gente ouviu falar dele, graças a Deus. Vamos aprofundar um pouquinho na vida dele. Vocês verem o tamanho da inteligência daquele homem, mas não se assombrem, queiram ser que nem ele. Não achem que olhando para a vida de Santo Tomás de Aquino, vocês não vão poder
ser como ele. Não, vocês podem tentar, sim. A gente pode tentar e alcançar. Talvez, claro, não alcancemos o grau de sabedoria e de inteligência dele, mas podemos sim, pelo menos, melhorar um pouquinho. Santo Tomás é provavelmente o homem mais inteligente da história da igreja. Depois de Cristo, claro, né? Mas então, e Santo Tomás, esse homem tão inteligente, esse homem tão cheio de razão e de fé, né? Santo Tomás provou que a razão e a fé, a ciência e a fé, elas estão ali juntas, elas não são contraditórias, elas andam juntas, né? Esse homem tão cheio de fé, tão cheio de razão, da ciência. Santo Tomás, uma vez, numa situação, ele rezando, Nosso Senhor apareceu para ele, Jesus apareceu para ele. Olhou para ele assim, né? Esse homem bonitão aqui, ó. Olha pra cara de Santo Tomás. Pense no homem bonito. É Santo Tomás. Não só esse rosto aí bem, o rosto típico, né, do homem medieval, bem forte, que mostra ali que é um homem corajoso, um homem forte em todos os sentidos, mas o seu espírito, a sua alma mais bela ainda. Jesus olhou para Santo Tomás e disse assim: Tomás, tu escreveste bem a meu respeito. Olha só porque que Jesus está dizendo para Santo Tomás de Aquino. Está elogiando o que ele escreveu. Olha para isso aí. Jesus mesmo recomenda que vocês leiam Santo Tomás de Aquino. Claro, estudem muito antes. Que se vocês quiserem entrar logo na Suma Teológica, vocês não vão entender nada. Mas estudem Santo Tomás antes e depois vão ler os livros dele mesmo. Tu escreveste muito bem sobre mim. Então, eu quero te recompensar. Jesus dizendo isso para Santo Tomás de Aquino. Jesus aparece para ele dizendo isso. Eu quero te recompensar. Escolhes o que quiseres. O que me pedires, eu te darei. Jesus falou assim para ele. E Santo Tomás de Aquino olhou para Jesus e disse: Senhor, eu só quero a ti. Apenas a ti, Senhor. É forte, viu? Ah, o cabo aqui é Santo Tomás, meu filho. Aí, vocês não estão vendo, não, mas tá subindo tudo aqui. Nos braços, então. Apenas a ti. Queira Deus que um dia nós possamos chegar a este grau, a este nível. De olhar para Jesus, claro, talvez não como Santo Tomás, de ter visto mesmo Jesus ali diante de si, né, em forma humana, né, claro, com forma humana, mas talvez um dia nós estejamos lá diante de Jesus, no Santíssimo Sacramento, na sua presença eucarística, né, não em forma humana, como ele apareceu para São Tomás, mas na Eucaristia, que nós possamos também olhar para Jesus: Senhor, eu não quero mais nada, eu só quero a ti. Se um dia nós chegarmos a esse nível, nós estaremos muito bem encaminhados, porque com certeza a gente vai para o céu. É um grau de santidade tão grande, que, claro, como eu disse e repito novamente, é muito grande, é muito alto este grau de santidade, mas nós podemos também alcançar. Se Santo Tomás alcançou, a gente também pode. Se Santa Dulce dos Pobres alcançou, a gente também pode. Se a Beata Chiara Lucci, né, para ir voltando um pouquinho já para os santos mais novos, né, se São Domingos Sávio, se São José Luís Sánchez del Rio conseguiu, a gente também consegue. Para isso que os santos estão, né, diante de nós. Para nos mostrar que eles são gente, né, são pessoas como nós somos, e se eles chegaram lá, a gente também pode. Então, que a nossa oração
seja ela vocal, seja ela mental, seja ela recitação do texto diariamente, do rosário, né? Em toda a nossa oração, toda a nossa vida de oração, toda a nossa vida interior, que nós possamos sempre, 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 sempre nos entregar nas mãos do Senhor e pedir a Ele que nós cheguemos ao céu, como os santos chegaram. E que, a exemplo dos santos, nós façamos por onde, né? Eu vou fazer uma pergunta que eu lembro que eu fiz em... Deixa eu ver se minha memória não está tão ruim aqui. Foi 2014? Não sei se foi 2014, foi 2015, agora não lembro o ano certo, mas foi num evento que teve em Queimadas, e eu fui convidado para participar lá com eles. Eu fiz essa pergunta para as pessoas que estavam lá, vou fazer para vocês aqui também. Quem de vocês aqui quer ir para o céu? Liga o microfone aí para responder, fica melhor, mais chique. Eu. Eu. Quem mais quer ir para o céu aí? Tem gente respondendo no chat ali também. Eu. Todo mundo, né? Claro. Todo mundo quer ir para o céu. Eu também quero, claro, né? Obviamente. E agora eu digo a mesma coisa que eu disse para eles lá naquela época. Façam por onde? Não fiquem aí sentados nas cadeiras de vocês, deitados nas suas camas, achando que assim a gente vai para o céu, que a gente não vai. Pronto, para pegar uma criança, né? Ainda mais nova ainda do que esses outros santos que eu falei, São Francisco Martos. Vocês já ouviram falar dele? Sabem quem é São Francisco Marto, não? Sim ou não? Não. Oxente. Não. Vocês até devem saber, é porque vocês não estão lembrados pelo nome. São Francisco Marto é um dos 3 pastorinhos de Fátima. Ah, sim. Então, vocês podem não saber assim pelo nome, mas com certeza vocês já viram falar dele. Né? Ele é um dos 3 pastorinhos que aqui Nossa Senhora apareceu lá em Fátima, em Portugal. Ele perguntou, né, lá, Nossa Senhora dizendo que Lúcia e Jacinta iam para o céu, elas vão para o céu e eu. Né? Aí Francisco e eu vou para o céu? E Nossa Senhora disse para ele, vai, mas tem que rezar muitos terços. Isso que Nossa Senhora disse para Francisco lá em Fátima, ela disse também para nós, claro. Né? Se a gente pudesse fazer essa pergunta para ela, mãe, eu vou para o céu também? Né? Nossa Senhora ia dizer, vai sim, mas para ir tem que rezar muitos terços. Muitas missas, né? Ser fiel. Quando Nossa Senhora diz a ele que ele tem que rezar muitos terços, ele tem que ser fiel. Ela quer dizer que ele tem que ser fiel a Deus. É o que Deus espera de nós, a nossa fidelidade. Então que nós possamos sempre estar diante de Deus, estar diante da Virgem Maria, e que a nossa oração, claro, a nossa oração, o centro é nosso Senhor Jesus Cristo. Sem ele a gente não estava nem aqui, né? Mas junto com a Virgem Maria, junto com os santos que lá no céu estão, rezando por nós, intercedendo por nós, que nós possamos também um dia adentrar as moradas celestes. Então, basicamente, né? Muito basicamente, é isso que eu tenho para dizer para vocês, né? Que a igreja nos ensina sobre a oração, sobre a vida interior, é muito mais do que o que eu acabei de falar para vocês aqui. Mas vamos rezar, né, que o Senhor nos ajude para que nós possamos chegar nesse nível aí de São Tomás de Aquino. Senhor, eu não quero mais nada, só quero o Senhor. Que Deus nos faça santos. Essa é a nossa oração, que nós sejamos santos. Que nós possamos adentrar nos céus. E como eu disse, essa santidade, essa graça, ela nos chega de várias maneiras, em várias situações das nossas vidas. Desde a oração que a gente faz do texto, desde a missa que a gente participa,
desde o silêncio que a gente faz na hora certa. A oração realmente também não é só falar, né? A oração também é no silêncio do nosso coração a gente se encontrar com Deus. Principalmente na Santa Missa, né? Agora, além de ensinar, eu também estou puxando um pouquinho das orelhas de vocês, que eu já fui coroinha, eu já fui coordenador do coroinha. E como diziam os amigos meus que foram comigo para o Rio de Janeiro, quando a gente chegou no Rio de Janeiro, aí as pessoas que nos acolheram lá perguntaram para a gente, né? Vocês são quantas pessoas? Aí um deles respondeu, nós somos 12 e 2 coroinhas. Nós somos 12 e 2 coroinhas aqui. Éramos o seminarista Janaelton, não sei se vocês conhecem Janaelton, acho que até parece que ele saiu do seminário, vou até entrar em contato com ele depois para saber dessa história. Ele era, até onde eu sei, ele estava no seminário ainda, não sei se ele saiu, mas para mim que eu vi alguém falando que ele tinha saído. O Janaelton e eu, os coroinhas, né, na história. Aí, não, nós somos 12 e os 2 coroinhas. Aí, o que é que eles queriam dizer? Eles ficavam tirando onda com a cara da gente, eles diziam que coroinha não é gente. Eles queriam dizer que coroinha não é gente, né? Mas nós somos, né? Claro, obviamente, nós somos. Mas aí volto para o que eu estava dizendo, né? Para a mensagem central que eu queria deixar para vocês agora. Principalmente na missa, fiquem em silêncio. Claro, tem uma hora na missa lá que você vai rezar alguma coisa, você tem que abrir a boca para falar, né? Para rezar. Mas não fique naquele converseiro que muitas vezes a gente vê, né? Isso é falta de respeito com o nosso Senhor. É um tema até para vocês discutirem entre vocês, né? A sugestão minha para Tiago aí, tá trabalhando com vocês depois. A missa é o Calvário. A missa é o sacrifício de Cristo. E aí, durante o sacrifício de Jesus, durante o sofrimento dele, que se atualiza ali dentro da missa, eles estão fazendo baderna na sacristia. Não pode. Não estou dizendo que todos vocês aqui fazem, né? Mas vocês sabem quem faz, né? Quem faz, sabe. Então eu peço que quem faz evite, quem não faz evite mais ainda. Depois vocês podem se aprofundar nesse assunto, né? Da missa, do Calvário e a Santa Missa. Né, o sacrifício de Jesus. Já falei demais, tá bom demais. Agora eu vou passar a palavra de volta para Tiago, para ele encerrar o encontro aí. Você já foi encerrar, né? Não sei. Vamos, mas antes, falar, né? Se alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário. Bem lembrado. Quer ver? Pode perguntar do que foi, quer ver? Não, não exagero também. Sobre humanidades, sobre história. Agora sobre o direito também, né? Pouquinho. Que eu vi lives aulas. Ixi, ninguém vai perguntar nada. Bom, é um sinal de que todo mundo entendeu o que eu disse aqui, né? Tiverem Pra com mim tá super vergonha. bem entendido. Oi? Peraí que alguém falou aí. Pra mim tá super bem entendido. Certo. E a Adriana falou o quê? Também. Se tiver com vergonha de perguntar, passa pra gente, depois a gente passa pra você. Também, pois é. Se vocês tiverem com vergonha de falar as perguntas de vocês aí, pode mandar no chat, ou senão manda para um dos meninos aí que eles perguntam para mim. Isso. Pronto, muito bem. Enquanto não surge uma pergunta aí, gostaria de te agradecer, Kevin, por ter aceitado ter vindo aqui falar. Abriu muito a mente da gente, pelo menos a minha, assim, sobre algumas questões, assim, sobre o grupo de oração. Colocou essas balizas, né, no caminho, e endireitando, não pode entrar dentro do mato, acabar desistindo também de rezar.
renovou essa força, essa coragem. Muito obrigado por tudo. Eu que agradeço o convite de vocês e sempre, como eu digo, né? Pode chamar, não se acanhe. Realmente, só se eu tiver impossibilitado é que eu vou dizer não, mas sempre que precisar, aqui estou. E obrigado também pela sugestão do tema aí. Vamos pensar no próximo também. Muito bom deles aprofundarem, porque às vezes eles estão ali na missa e não sabem nem o que é que não sabem nem o que é que tá ali, né? É muito importante. A Adriana começou a falar também já sobre isso, sobre o Calvário, mas Ótimo, quanto mais melhor, né? exatamente. Quanto mais aprofundar, melhor. Botar de outro ângulo assim também, fazer. Isso é massa. Tem um livro que ajuda muito, só que esse livro eu nem tenho. É o Quarto Cálice do Scott Hahn. É nesse livro aí que ele, acho que essa teoria até foi ele mesmo quem descobriu, né? Foi ele mesmo quem descobriu. Não, na verdade não é uma teoria, é a realidade, né? De acordo com os estudos históricos dele, históricos e bíblicos, ele descobriu isso aí, que não dá para explicar agora, que é um pouquinho complexo, mas nesse livro, Quarto Cálice, é que ele explica essa... E é onde mostra, onde fica evidente ali, né? Essa união da última ceia, né, da oferta de Jesus ali na última ceia com a sua oferta na cruz. Eu tenho uma pergunta. Como que é o nome do livro? Além do catecismo? O outro que eu mostrei aqui, O Caminho de Perfeição, de Santa Teresa d'Ávila. Certo, obrigada. Por nada. Eu não sei se na Biblioteca Católica ainda tem, porque ele acho que já tinha acabado. Mas pode ser que eles reeditem na Biblioteca Católica, mas é só para quem é assinante, né, para poder comprar. Mas na Canção Nova eu sei de certeza que tem, viu? Na Canção Nova tem, quem tiver acesso na internet pode comprar direto na loja Canção Nova ou pela revista do Porta a Porta. Né? Tem lá o Caminho de Perfeição. Se eu não estiver enganado, tem 2 edições. Né? Vocês escolhem a edição que vocês querem, tá lá o Caminho de Perfeição de Santa Teresa de Ávila na Canção Nova e nas outras editoras, nas outras livrarias que vocês também encontram, viu? Muito bem. Qualquer coisa também tem aqui o PDFzinho. Aí, tá mais fácil ainda. Aí, ó. Quem gosta de ler em PDF. Você mora onde? Oi? Você mora onde? Aqui em Tiúba mesmo, na cidade. Moro aqui pertinho da igreja. Vou ali pro fundo de casa, da janela, vejo a igreja. Muito bem. Para aqui a gravação.